gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje estamos aqui para falar dela, que finalmente voltou, sexta temporada de Riverdale. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Então hoje a gente vai falar sobre o sexto episódio da sexta temporada de Riverdale, com uma novidade, né? Algumas novidades aí sobre os episódios. Depois de terem mudado a data de quarta para terça, eles mudaram de novo a data de exibição de Riverdale, que agora é todo domingo às 10h30 da noite lá na Warner Channel. Então o episódio vai passar lá na Warner 10h30 da noite e às 7 horas da segunda-feira seguinte, então toda segunda-feira, 19 horas, eu e a Valen estaremos ao vivo no YouTube e no TikTok para falar sobre o episódio da noite anterior. Então a gente vai falar lá no Popstock tudo o que aconteceu, teorias, a gente vai falar dos atores, a gente vai falar da promo, a gente vai falar de tudo que vocês quiserem. E não percam o Popstock todas as segundas-feiras, 19 horas. Então agora vamos falar um pouquinho sobre esse episódio. Vamos fazer aqui um recap rapidinho, porque afinal a série entrou em hiatus no final de 2021 e a gente tá aí há 4 meses sem episódio novo, então vamos lembrar o que aconteceu. A gente teve o fim da quinta temporada lá no episódio 19 com uma explosão acontecendo na casa do Art, onde ele estava junto com a Beth e o Jug estava na garagem, né? E teoricamente essa explosão estava conectada diretamente ao Hiram, que a gente vê saindo da cidade, sendo expulso, né, pelos moradores da cidade, e claramente isso seria uma forma dele de vingança, né, e de retaliação pelo que fizeram com ele. Corta pra sexta temporada, os 5 primeiros episódios foram episódios fechados que falaram da cidade de Rivervale, que seria, né, uma versão alternativa de Riverdale, praticamente uma cidade espelho, aonde outras coisas aconteciam e as coisas eram bem esquisitas, né? Então a gente teve aí uma viagem bem doida nesses 5 episódios de Rivervale, que seria essa cidade espelho, até que no último episódio a gente descobre exatamente, né, como a cidade aconteceu, e a gente descobre também que o Rivervale estava ameaçando explodir, né, na verdade entrar em colapso. Então a gente começa a ver alguns paradoxos dentro dessa cidade e que se isso acontecesse afetaria também Riverdale, que seria a realidade oficial. Para evitar isso, o Jughead, né, a gente descobre que tem 2 Jugheads ali naquela realidade. Um deles se sacrifica para ficar eternamente escrevendo histórias sobre Rivervale para a cidade poder continuar existindo sem entrar em colapso. E assim a gente tem o retorno da nossa história para Riverdale, aonde as coisas continuam acontecendo de onde elas pararam lá no episódio 19 da quinta temporada. Se você ainda tá um pouco confuso, recomendo assistir pelo menos o meu último vídeo sobre o episódio 5 da sexta temporada. Vou deixar ele linkado aqui. Lá eu expliquei várias coisas, tirei algumas dúvidas de vocês em relação a tudo que estava rolando. Eu sei que ainda parece um pouco complicado, mas é basicamente isso que rolou. É claro que assim, nem tudo tem ainda uma explicação, mas, né, talvez a gente vá ter essa explicação ao longo da sexta temporada. Principalmente porque o Roberto, né, que é o nosso querido Betinho da galera, o showrunner de Riverdale, o criador de Riverdale, ele já falou que inicialmente Riverdale e os episódios de 1 a 5 da sexta temporada realmente seriam fechados uma própria história, mas que agora ele conseguiu enxergar já uma conexão entre o que está acontecendo em Riverdale e o que rolou em Rivervale. Então é possível que realmente essa conexão venha à tona com o passar da temporada, né? A gente achou que as coisas estranhas tinham ficado lá em Rivervale e a gente estava bastante enganado. Então a gente chega em Riverdale para descobrir que a Beth e o Art se salvaram da explosão porque ela recebe uma ligação que aparentemente, né, foi o Jug de Rivervale que ligou para ela para avisar sobre a bomba. Com isso, ela e o Art acabam conseguindo escapar da bomba, mas ainda assim é de um jeito um pouco estranho, porque a Beth quebrou algumas costelas, o Art não teve nenhum arranhão, saiu absolutamente ileso, e o Jug tá apresentando alguns sinais de estar ficando surdo. Então os 3 tiveram consequências, né, da explosão. A explosão destruiu a casa dos Andrew e a gente também conectou essa explosão diretamente com o Hiram. Só que aqui nesse episódio, então, a gente descobre que quem explodiu a casa do Art foram os Gully, né, os canibais, que são a gangue rival dos Serpentes e que estavam desaparecidos há muito tempo. Mas pra quem não lembra, eles são a gangue que quase matou o Jughead lá na segunda temporada, acho que sim, no final da segunda temporada. Então eles estão de volta, eles têm uma nova líder, né, que vai bater de frente diretamente com a liderança da Toni e do Fangs. Essa nova líder, então, se chama Twila Twist, e a gente já viu que ela teve ali um papo bem estranho, né, bem esquisito com a Toni e com o Fangs, e que ela não vai abaixar a cabeça pra nenhum dos Serpentes. Então, né, uma coisa foi levando meio que a outra, e ela também contou que, na verdade, ela está recebendo, né, ela e os canibais estão recebendo dinheiro de uma conta que o Hiram
arrumou para destruir Riverdale e matar o Art. Então esses são os dois objetivos. Então basicamente o Hiram não está mais entre nós, mas as garrinhas dele continuam bem apertadas ali em volta de Riverdale. E também, para refrescar um pouco a memória de vocês, o Mark Consuelos, que é o ator que faz o Hiram, ele oficialmente deixou o elenco de Riverdale no final da 5ª temporada. Então ele realmente não vai aparecer na 6ª temporada. É possível que o ator volte em algum momento para fazer uma participação especial e tudo mais, mas ele não tá mais no elenco oficialmente falando, né? Então eu imagino que ele só apareceria se fosse algum episódio comemorativo, um episódio especial, quando a série for terminar. Então assim, realmente a gente não deve mais ver o Hiram em Riverdale, mas isso não significa que as ações dele não continuem sendo importantes. Eu confesso que eu não curti muito isso. Eu queria que o Hiram fosse embora, né? Eu fiquei feliz que o Hiram fosse embora, apesar de gostar muito do Mark Consuelos, porque essa história, né, de que o Hiram era sempre o grande vilão, ele sempre tava por trás de tudo, a dinâmica dele com a Verônica, tudo isso tava ficando muito cansativo pra mim. Eu acho que era uma história que eles sempre reciclavam toda a temporada e acho que eles não conseguiam sair muito desse núcleo. Então eu fiquei feliz quando anunciaram que ele ia sair, porque significava que a gente poderia ter outros vilões, outras coisas aparecendo, outras pessoas surgindo, e de fato, né, a gente vai ter a volta dos canibais e aparentemente uma importância maior dos serpentes, porque eles estavam completamente esquecidos até então, né? Tudo isso ainda meio que em nome do Hiram, então talvez ainda seguindo aquele jeito que o Hiram fazia as coisas. Então eu não sei se essa teria sido a minha primeira opção, mas de qualquer forma, pelo menos não é ele diretamente fazendo, né? E isso talvez reflita na Verônica pra ela ter a sua própria história, não ficar tão conectada com isso, mas a gente já vai chegar lá. Bom, então a gente começa o episódio vendo ali as consequências realmente dessa explosão, né? E o Art, a Beth e o Jug se questionando como eles sobreviveram, porque afinal de contas a explosão destruiu completamente a casa e eles não deveriam ter sobrevivido, pelo menos não tão ilesos quanto eles ficaram. Depois a gente vai descobrir que o Art protegeu a Beth com o próprio corpo, e isso é muito importante porque o Art descobre nesse episódio que aparentemente ele virou o Super-Homem. Eu poderia falar alguma coisa, questionar, né? Mas a essa altura, né? De que adianta? Tipo, a essa altura, ok, né? Eu acho que a gente já pode entregar nas mãos de Deus e falar, beleza, vai aí. Mas assim, o mínimo que a gente espera é que isso pelo menos traga alguma outra coerência pra dentro da série, né? Uma história que realmente se desenvolva e vá pra algum lugar e não simplesmente um monte de coisas bizarras que não chegam a lugar nenhum, que foi a minha grande crítica desses 5 primeiros episódios da 6ª temporada. Então assim, eu gostei disso? Não muito. Eu vou só aceitar e continuar assistindo? Provavelmente, né? Porque não adianta muito questionar. O Art, então, ganhou seus superpoderes de basicamente seu Super-Homem, né? Então ele não se machuca, né? A gente vê ali, tem um exemplo bem prático que ele passa e corta a roupa dele ali num prego, e aí não tem nada na pele dele, e depois ele basicamente martela um prego ao contrário com a própria mão e nada acontece. E obviamente que isso leva o Art a se tornar a pior versão do Art de todas, que é o Art Justiceiro. Esse é o Art que eu menos gosto. Eu tô muito triste porque eu acho que o Art foi um personagem que pra mim cresceu muito nessas últimas temporadas, nesses últimos episódios, ganhou histórias interessantíssimas sobre trauma de guerra, sobre as responsabilidades dele, sobre a relação dele com o pai, né, e com a família de uma forma geral. Então eu acho que o Art tava indo pra um caminho muito legal, e eu tenho medo que esse Art justiceiro, vigilante, né, super poderoso, possa trazer o lado que eu menos gosto dele, e aí a gente vai ter que ver o que acontece, né, que eu ainda não sei. E obviamente que o Art, sabendo que tem esses poderes, fez o quê? Foi atrás dos canibais, já que foram eles que tentaram matar ele, né, e deu uma bela surra na maior parte da gangue, tirando, né, que isso acabou fazendo com que os canibais declarassem guerra contra os serpentes por culpa do Art. É isso. Ele poderia só, talvez, não ter feito isso. Mas tudo bem. E aliás, né, isso fez com que a Toni e o Fangs precisassem resolver algo em relação ao Baby Anthony. E afinal, eles têm um bebê em casa agora, e isso foi uma coisa que foi bastante discutida nesse episódio, porque eles não podem se arriscar mais tanto, não podem ficar, né, brincando assim com a vida, porque, enfim, eles têm uma criança pra cuidar e tudo mais. E então entra o Kevin, que ia voltar pra Nova York pra seguir o sonho dele, mas que decide então ficar em Riverdale pra cuidar do Baby Anthony, enquanto a Toni e o Fangs estão metidos aí nessa história. A gente também teve a confirmação de que a Toni e o Fangs são um casal também em Riverdale, né? E que, uma coisa que eu achei legal, acho que foi um diálogo bem legal que eles colocaram, a Toni fala que tanto ela quanto o Fangs continuam sendo bissexuais, continuam fazendo parte da comunidade LGBT, mesmo que eles estejam em um relacionamento hétero. Eu gostei muito disso, porque a gente dificilmente tem personagens bissexuais em séries, né? Eu já tinha falado isso quando, enfim, os dois ficaram juntos pela primeira vez e tudo mais, mas acho que vale falar de novo. A gente dificilmente tem essa representação
representatividade em séries de uma forma tão explícita e ainda mais debatendo essas coisas, né? A gente sabe que existe muita bifobia em relação a isso, que se uma pessoa é bissexual e ela tem um relacionamento com alguém do sexo oposto, logo as pessoas invalidam um pouco essa bissexualidade, né? Querem tirar a carteirinha de bissexual da pessoa, porque aparentemente você só é bissexual se você tiver um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo e não, né, do sexo oposto. Enfim. Eu gostei muito, acho que vale a pena a gente, né, enaltecer as partes que a gente gosta da série, porque eu acho que o Riverdale, né, isso foi uma coisa que sempre me atraiu muito pra Riverdale, que era esse poder deles debaterem coisas muito interessantes e muito importantes dentro dessa trama completamente louca da série, e eu acho que em alguns momentos eles acabam se esquecendo disso, então quando eles lembram e colocam esses diálogos, eu fico muito feliz. É óbvio que a gente tá todo mundo aqui, o quê? Esperando que a Toni e a Cheryl voltem, né, ou pelo menos tenham algum tipo de interação, porque afinal, saudades de Shoni, né, porque as duas praticamente não se falaram aí nesses últimos tempos. Enquanto isso, acho legal que a gente tenha esse debate também sobre a bissexualidade de não só um personagem, mas de 2 personagens. Beleza, vamos falar um pouquinho então sobre a Beth nesse episódio. A Beth também descobriu um superpoder, né, que era o poder de detectar ameaças. Então ela olha para as pessoas e ela vê meio que uma aura ali vermelha em volta das pessoas e ela entende então que a pessoa tá sendo uma ameaça para ela, né? Então a gente vê isso bem explicitamente na cena que ela tá no hospital, que a gente vê um enfermeiro que, enfim, rolou uma morte lá, um assassinato no hospital, e ela desconfia desse cara, então ela vai lá e o cara fica com a aura vermelha bem quando ele pega um bisturi pra atacar ela. Então ela e o Art acabam neutralizando o cara e tudo mais, e aí, enfim, ela entende esse superpoder. Mas isso acontece também quando o Glenn, que é o ex dela, que trabalha no FBI, aparece, ele tá bêbado, e ele fica tentando abusar dela, né? Ele é um puta escroto, não tem melhor palavra pra isso. Ele é um macho lixo escroto, né? E ele tenta abusar dela, tal. Graças a Deus a Beth, ela é treinada no FBI, então ela mete-lhe um socão na cara e manda ele pastar. Mas, obviamente, não está feliz apenas com isso, porque depois ela fica ouvindo que ele fica espalhando rumores falsos sobre eles terem transado e ela ter dado uma cotovelada sem querer nele, sendo que ela bateu nele porque ele estava sendo abusivo. Então, ela decide denunciar ele pro FBI, ele começa a ser investigado por assédio sexual e é expulso ali da investigação do Hiram Lodge e do FBI, né, daquela área do FBI que é de Riverdale, e aí fica basicamente só um time de mulheres, o que eu achei muito interessante e que se fosse bem desenvolvido na série eu ia gostar muito, porque achei muito legal a Beth ter ali uma equipe, né, um time de mulheres trabalhando nos mistérios de Riverdale e tudo mais. E o Glenn foi pastar, né? Ele só não foi pastar tanto assim porque ele acabou encontrando o Art no elevador, então ele tomou uma mega surra do Art também, que ele também mereceu porque ele é um lixo de pessoa, e pra completar, ele ainda teve um encontro nada bacana com o assassino do saco de lixo, que não só está de volta, como aparentemente tem aí uma questão com a Beth, né, uma coisa de querer proteger ela, porque ele fala exatamente que isso era porque ele tinha tentado atacar a Beth e tal, e aí o assassino do saco de lixo bota um saco de lixo na cabeça do Glenn e mata ele, né, então assim, graças a esse aí eu não fico triste, entendeu, porque esse personagem era o personagem era o ó. Ele tinha que ter desaparecido já quando ele descobriu a verdade sobre o porquê que ele quis ficar com a Beth, né? Ele era horroroso. E obviamente no meio de tudo isso, Beth e Art, os dois com superpoderes, conversam e falam, acho que a gente deveria passar por isso junto e tudo mais, e aí eles oficializam Bart nessa versão de Riverdale também, e o Roberto, na entrevista que ele deu antes da temporada começar, também tinha falado que Bart ia ter uma chance, né, de florescer aí durante essa temporada. Então pra quem não é fã do casal e pra quem é fã do casal, a gente vai ter Bart aí por pelo menos alguns episódios dessa vez, e não só, né, tipo, um episódio e pronto, acabou. E aí a gente tem também a Verônica, que como eu falei, se livrou ali das garras do Hiram, mas mais ou menos. Nesse episódio a história dela ainda assim girou em torno do Hiram, né, porque a gente tava vendo ali as consequências da explosão que ele pagou e tudo mais, e a Verônica decide então pagar um assassino de aluguel para matar o Hiram, com a bagatela de $2 milhões para matar o Hiram. E aí, né, o Red até questiona, fala, putz, mas você tem certeza, não é muito drástico isso e tal? E aí no final das contas o cara mata o Hiram bem na hora que a Verônica se arrepende, e aí então Hiram está morto, aparentemente, né? É óbvio que a gente tem aquele lema que a gente sempre fala, né? Se não tem corpo, não tem morte. Mas eu acho que levando em conta o fato de que o Mike Consuelo saiu da série, talvez essa tenha sido uma forma que eles encontraram de tirar o personagem, né? E ele não ser mais uma preocupação, e eles não precisarem ficar sempre falando, tipo, ah, o Hiram aconteceu isso, ah, o Hiram tá não sei aonde, né? Tipo, essas coisas que talvez eles fossem ter que fazer. Apesar que eles não fazem isso com o FP, apesar que o FP foi mencionado nesse episódio, né? Como uma pessoa para quem eles pediriam reforço. Mas, de qualquer forma, o Hiram era muito importante para talvez ser jogado tanto de escanteio,
então talvez eles deixem ele morto até o momento em que o Mark Consuelos queira aparecer de novo? Pode ser, mas a princípio eu acredito que o Hiram está mesmo morto, principalmente porque a gente teve uma ligação da Hermosa para a Verônica, falando que ela não acredita que a Verônica fez isso e e meio que agora a guerra vai ser entre a Hermosa e a Verônica. Confesso que assim, não sei se é a minha história favorita, porque a Verônica fica sempre enrolada aí nessas coisas, mas eu prefiro do que se fosse só a Verônica contra o Hiram, e eu acho que a Hermosa pode trazer pelo menos algumas dinâmicas diferentes aí pra dentro da história. A gente também sabe que a Hermione vai voltar a aparecer no próximo episódio, né? A Hermione ela não é regular mais na série, então ela aparece só de vez em quando, então talvez a gente vai explorar um pouco mais todas essas questões e as consequências da morte do Hiram. Além disso, em relação ao Red, o pai dele teve um infarto nesse episódio e a gente vê como isso abalou o Red, né? Então ele mesmo fala pra Verônica e isso acaba impactando também a decisão da Verônica e tudo mais. E a gente deve explorar um pouco mais do Red nessa temporada, eu espero, porque eu gosto dele como personagem. Então acho que a gente também vai ver um pouco mais de Veg nessa temporada, né? Da dinâmica dos dois e tudo mais. E aí, enfim, quem sabe o que vai rolar. E enquanto isso, a gente tem também o Jughead, né? Que é o nosso último núcleo aí pra gente falar. O Jug, então, como eu disse, ele foi ficando gradativamente mais surdo. Coitado, né? Tipo assim, os outros dois estão lá com poderes que eles podem usar para o bem e para o mal, e o Jug só ficando surdo. Ele continua com a Tabitha, inclusive, né? Foi ficar na casa dela por um tempo, porque a garagem estava completamente destruída, onde ele estava morando e tudo mais. E aí, né, eu acredito que o superpoder do Jug talvez seja alguma coisa relacionada com a escrita dele. A gente sabe que ele tem muita dificuldade, tem tido muitas dificuldades em relação à escrita dele, né? A inspiração e tudo mais, tem tido muitos bloqueios. E aparentemente, nesse episódio, ele escreve um artigo, e não só escreve um artigo, como esse artigo é comprado para uma distribuição gigantesca e tudo mais. E esse artigo, inclusive, é um exposed do Hiram. Então, eu acredito que talvez o superpoder dele tenha a ver com esse instinto, né, de saber o que escrever, ou com uma grande sorte em relação a escrever sempre as coisas certas e sempre ter alguém interessado e conseguir vender as coisas muito fácil. Então, talvez esse superpoder, talvez a consequência dele tenha a ver com isso, mas ao mesmo tempo esteja tirando a audição dele, né? No final a gente vê que ele tá praticamente já sem audição, enquanto que a Beth e o Art e o Bingo, né, o cachorro do Art, só estão tendo consequências boas. Isso significa que talvez eles comecem a ter consequências ruins dessa explosão, né? Então não só, nem tudo serão flores aí pra todo mundo, e aí talvez a gente vá ver esses dois lados aí dessas consequências. A Cheryl, então, a gente descobre que a maldição da Abigail aparentemente ainda está de pé, e a Cheryl culpa essa explosão não só no Hiram, mas também essa maldição, né, que a Abigail lançou nos antepassados deles, falando que eles pagariam por tudo que eles fizeram com ela e tudo mais. E aí a gente descobre alguns plot twists. O primeiro deles é que a Nana Rose acabou colocando, direcionando, né, o espírito da Abigail pra dentro da Brita, que é aquela menina que a Cheryl acolheu. E aí elas performam ali um ritual diferente pra tentar expurgar essa alma da Abigail de dentro da Brita, pra salvar ela. E na verdade a ideia da Nana Rose o tempo inteiro era pegar essa alma, né, enfim, esse espírito, e colocar dentro do corpo da Cheryl. Então agora a Cheryl está possuída pela Abigail. Isso só me deu vontade o quê? De agredir uma idosa, no caso, né, porque eu não consigo entender porque que a Nana Rose ainda existe, porque essa personagem me irrita demais. E aparentemente a Abigail vai tentar se vingar pessoalmente, né, da Beth, do Art e do Jughead. Então aí a gente vai ter que ver o que vai acontecer. O Roberto já falou que a Abigail não vai ficar no corpo da Cheryl a temporada inteira, mas eu acredito que alguns episódios, pelo menos, a gente deve ver com essa, sei lá, né, essa pessoa possuída mesmo, né, a Cheryl possuída mesmo. Então, vamos ver o que vai rolar. E eu acho que foi isso. Caramba, foi muita coisa nesse episódio mesmo. Ele realmente teve muitos acontecimentos, ele não teve tanto aquelas cenas mais longas que não levavam a nada, né, eu acho que ele foi bem direto ao ponto, e como um episódio de retorno, isso é importante, né, para as pessoas realmente ficarem intrigadas e quererem continuar assistindo para ver o que vai acontecer nessa parte dessa temporada, mas eu não diria que foi um episódio especialmente bom. Eu confesso que nada me animou muito em relação à história. Eu acho que eles estão indo para um lugar que realmente não é o meu favorito, mas, né, estaremos aí assistindo de coração aberto, e eu espero que o Roberto consiga pelo menos entregar uma temporada mais amarradinha, né, e que faça mais sentido, já que a quinta temporada foi uma grande bagunça, e eu acho que talvez seja uma das minhas temporadas menos favoritas de Riverdale. Acho que só não perde pra terceira temporada, porque a terceira realmente é tenebrosa. E é isso, quero muito saber o que vocês acharam do episódio, então não esquece de deixar aqui nos comentários e se inscrever no canal.